Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um videocast da Educa, direto da Bet Brasil. Eu sou a Júlia Vale, especialista em educação socioemocional e parentalidade da Educa. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que deixa muita gente de cabelo em pé, mas especialmente as escolas e as famílias. A verdade é que a infância encurtou. Hoje, crianças de 8, 9, 10 anos já levam para a escola assuntos que antes não apareciam, como questões de corpo, autoimagem, trends das redes sociais, maquiagem, produtos de skincare, termos que a gente nem sabe direito o que significa e precisa ir pesquisar. Hoje a infância, mais do que acontecer no pátio, no chão da escola, tem acontecido numa tela. Ela foi encurtada. Não é mesmo, Jaime? É verdade. E se a infância encurtou? De quem é a responsabilidade de garantir que as crianças possam ser crianças? E para isso, gente, nós estamos aqui com nossas convidadas hoje, essas duas educadoras formidáveis do Colégio Comunidade, Alessandra e Bia, que vão nos dar essa honra de bater um papo sobre esse tema, que é um tema tão visceral, um tema tão doloroso, mas ao mesmo tempo necessário para nós conversarmos sobre ele, não é, Alessandra? Muito, muito necessário. Então, se apresentem aí para a gente, por favor. Então, meu nome é Alessandra, né? Sou diretora e gestora do Colégio da Comunidade. Hoje nós temos 3 unidades desse colégio e fizemos essa parceria que só tem trazido alegria até agora. Mas vocês têm ajudado também a gente a olhar a criança com outro olhar, com o olhar da integralidade. Então, estamos aqui, vamos conversar um pouquinho que vai ser bom. Bia? Oi, gente, eu sou Ana Beatriz, sou psicóloga escolar, né? Faço parte do Colégio da Comunidade e acho que o assunto é de extrema realmente importância da gente debater, da gente entender um pouco mais e da gente refletir e levar isso para colocar em prática para essas crianças e adolescentes, para que eles tenham uma infância de verdade, né? Infância de verdade. Uhum. E vocês que estão na ponta, estão em contato direto com as crianças, o que mais surpreende vocês quando vocês olham para a infância de hoje e a infância de 5, 10 anos atrás? Para mim, o que chama muito atenção é a falta de posicionamento dos pais em relação a essa realidade. Parece que eles estão sendo coniventes, né? Quando a gente vê uma criança sendo adulta antes da hora, você pode perceber que tem sempre um pai atrás ajudando a posicionar o celular, arrumando e incentivando, estimulando. Então, isso tem me chamado a atenção, porque eles estão sem norte, eles não sabem para onde vão. Perderam-se ao longo de alguns anos aí da história que a gente vê, os valores principais, não só da família, mas valores pessoais que formam o indivíduo, foram perdidos ao longo de anos. E os pais, então, agora vêm numa geração agora de formadores, não sabem. Então, o que é legal? É legal deixar meu filho na mídia. É legal os likes do meu filho. Então, nunca se viu crianças também sofrendo de doenças emocionais como agora. Nunca se viu tanto. Né? O quanto a criança hoje tem precisado de medicação. Eu não estou falando de transtornos, tá? Não estou falando disso, mas eu estou falando de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade. O quanto nós vemos isso hoje, cada vez diminuindo mais na idade. Antes era adolescente, né? Então, um pouquinho da minha história, que ele disse aí que eu sou mãe de adolescente, né? Eu tenho 3 filhos adultos, e aí depois de 10 anos, nasceu. E hoje ele é um adolescente de 16 anos. E eu vejo a diferença que do meu posicionamento em relação à adolescência dos 3 e em relação à adolescência de hoje. Né? Então, o que eu vejo hoje
muito claro, é a falta de posicionamento dos pais. E na escola, Bia, você como psicóloga aí deve conversar muito com as famílias também. Muito. Assim, eu vejo uma geração muito contraditória em alguns pontos, né? Eu vejo que é uma geração muito solta, né? Muito sem norte, muitas vezes, né? E acaba tendo que assumir responsabilidades que ainda não tem condição de assumir, né? E até levando em consideração essa questão das telas, né? É uma geração que não tem o limite, porque são crianças, e obviamente criança muitas vezes não tem limite, precisa que um adulto imponha esse limite. Então, fica muito solta nas redes sociais, no excesso de tela. Mas eu vejo que é uma geração muito imatura também, né? Você falou sobre comparar a infância de agora com a infância de 10 anos atrás, ou quando eu era criança, por exemplo. Quando eu tinha 12 anos, eu já não era mais tão criança. Eu já era um pouco mais madura, até emocionalmente. Eu percebo que a geração de hoje é uma geração que não tem muito recurso emocional para lidar com muita coisa, né? Eu vejo que é uma geração que não tem muita tolerância à frustração, porque também não está exposto a frustrações constantes, né? Porque são famílias que o tempo todo blinda, o tempo todo meu filho não pode sofrer, eu vou dar tudo pro meu filho que ele não teve. Então, eu vejo uma geração muito contraditória, ao mesmo tempo que muito livre, mas não tem estrutura emocional para lidar com esse excesso de liberdade e acaba buscando apoio em outros lugares, né? E eu penso que as redes sociais e o excesso de tela acaba dando esse suporte, talvez, emocional que a criança não consegue encontrar em outros lugares. E aí eu acho que, como você falou, dentro da escola, o nosso papel como escola é dar esse suporte que muitas vezes as crianças não têm, né? Dar esse apoio emocional para lidar com questões da infância que eu vejo que muitas vezes não têm, que não receberam, né? E, Júlia, você como psicóloga de adolescente, mas você atendeu durante muito tempo crianças também. O que você nota que acontece, que chega lá no consultório, principalmente em relatos dos pais ou de professores, que você conversa com muitos educadores também, de comportamentos que acontecem no quarto, quinto ano ali, que antes eram pautas de adolescentes? Nossa, autoimagem. A autoimagem, assim, definitivamente. Antigamente, pra mim, bastava estar com uma prisilinha no cabelo, eu já tava me sentindo bonitinha pra ir pra escola. Sim. Hoje em dia, as meninas fazem vídeo de arrume-se comigo, e aí tem uma penteadeira cheia de produtos. Sim. E aí, junto a isso, com a questão de autoimagem, vem a comparação. Exato. Aquela menina tem tudo aquilo que eu queria ter, mas eu tenho aqui uma vida simples, ou pais que não me permitem usar produtos de adulto, e sinto falta. Então, essa é uma coisa que eu vejo muito, Jaime. E outra coisa, questões de socialização. Antigamente, a gente tinha um pouquinho de briguinha, porque, fulana não me convidou pra sentar no recreio. Porque na hora de fazer dupla, não fui escolhida. Hoje eu não tô no grupo de WhatsApp, fulana curtiu um vídeo, eu tenho certeza que tá falando mal de mim. Não tô no Close Friends. Não tô no Close Friends, no CF. Ou fulano tá fazendo foguinho no Snapchat com outra pessoa e deixou perder o foguinho comigo. Gente, são tantas coisas que eu escutava crianças falando e eu... Jesus! As pautas mudaram. Sim. E o que vocês sentem que as crianças trazem de assuntos, né, com as professoras, ou que vocês vão escutando no pátio, que antes realmente era só assunto de adolescente? Eu no consultório e vocês na escola. Eu vejo muito isso que você trouxe, né, da questão da comparação. Eu percebo que o que antes era uma admiração, porque quando a gente está nessa fase pré-adolescência, adolescência, a gente olhava para os nossos amigos, olhava para as nossas amigas e a gente tinha aquela admiração, né? Ai, que bonito o cabelo dela. Hoje já foi para esse lado da comparação, ou muitas vezes até da inveja, né? Ai, que bonito o cabelo dela, por que o meu cabelo não é assim? Ai, que bonito o corpo dela, por que o meu corpo não é assim? Né? Então, teve essa distorção de pautas que antes a gente via muito nos adolescentes e agora tá ficando cada vez mais cedo. E eu vejo muito lá na escola crianças assim, 6º ano, que é para ser pequeno, né? É para ser criança ainda, né? Tá numa pré-adolescência, digamos assim, com unhas enormes. Vem toda maquiada, com cabelo de clean girl, assim, sabe? E
E eu fico, gente, aproveita pra ser criança. Na sua idade eu brincava de Barbie, eu construía a cidade da Barbie na minha casa. Minha mãe pisava no sapatinho da boneca. Então, eu vejo que isso tem se antecipado, assim, essa questão da comparação, da inveja, muitas vezes, né, de ela tem o cabelo assim, eu não tenho. E até quando se trata de xingamentos, né? Na nossa época, hoje o bullying ele é muito mais presente, você vê algo muito mais maldoso muitas vezes, né? Assim, os xingamentos são outros, começa muito antes, assim, a segregação das crianças começa muito antes. Antes, a criança, ela podia ser só criança mesmo, né? Brincar com todo mundo sem ter essa separação. E hoje, mais cedo, a gente vê crianças fazendo essa segregação entre elas mesmas, juntando grupinhos, não aceitando outras crianças. Então, a gente tem feito realmente um trabalho muito constante, assim, o tempo todo de voltar princípios antigos que a gente vê que faziam muito a diferença nesse processo todo, né? Aí eu fico com uma pergunta, viu, Alessandra? Me parece que quando os pais escolhem uma escola cristã, como a de vocês, eles estão em busca de valores sólidos, de algum conservadorismo, mas não conservadorismo negativo, conservadorismo que vai se Equilibrado. apoiar em valores, em equilíbrio, em olhar o outro com respeito, obviamente. Mas quando as crianças começam a chegar com unhas de gel enorme, se antecipando esse processo de adultização. Eu gostei muito quando você falou que tem sempre um adulto por trás de uma criança que está se expondo demasiadamente. Sim. A união dos valores cristãos de uma escola cristã com educação socioemocional é uma receita perfeita para poder alcançar também os pais e ajudá-los nesse processo, porque parece que eles também precisam tanto do evangelho como também do processo de aprenderem a educar. Não é? Você acha que isso funciona? É uma aliança pertinente para fazer com que os pais se sensibilizem que tudo vai além do que eles gostariam que acontecesse com a criança, mas que parte deles também? Sim, como eu disse antes, Jaime, a gente trata com pais que estão sem norte. Então, quando eles chegam na escola, e você disse a escola cristã e tudo, mas isso eu sei que existe também essa cobrança de uma escola católica, enfim. Os pais procuram a escola de acordo com aquilo que ele não consegue oferecer. Hoje, os pais, na verdade, repito mais uma vez, porque o problema não são eles. As nossas crianças, os nossos estudantes, são frutos do meio Se adaptaram. que estão sendo criados, formados, né? Não existe, se você pegar o cachorrinho e trazer ele para o ambiente ali, não que a criança seja, pelo amor de Deus, mas eu estou dizendo, ele é fruto no meio daquela família. Se estimula a agressividade, ele vai ser um cão agressivo. E assim mesmo conosco. Nós somos fruto do ambiente que a gente vive. Os animais sociais. Então, exatamente. Os pais, hoje, estão sem, como eu disse, mais uma vez, sem direção. Eles procuram a escola cristã, porque eles dizem assim, eu preciso ensinar valores, eu preciso ensinar princípios. Deixa eu dizer, valor é algo que se aprende dentro de casa. Cada um tem o seu valor. Entendeu? Valores são pessoais. Princípios são imutáveis. Princípios não mudam. Pode ver que vem gerações e gerações. Lá atrás, o nosso querido Isamitiba, por exemplo, foi um cara que ele veio contra, né? Ele veio falando sobre limite numa época que não se falava de limite e só dizia que a criança precisava ser o sim para tudo. E aí ele vem dizendo, não, pera um pouquinho, para se formar precisa de limite. Então o que a gente vê é hoje o pai procurando o norte. Achou, ou ele pensa que talvez achou, casa com a escola cristã, no nosso caso, a nossa realidade, tá? Posso dizer pela nossa visão de escola, que como eu disse, não é catequizar,
mas é formar uma geração atuante e pensante na sociedade. Então o pai, quando vem, aprova. E o que você disse sobre casar, muito bem, eu estava falando exatamente isso agora. A Educa veio de verdade para casar com aquilo que a gente acreditava. Então, nós estamos só ali andando no paralelo com a Educa, porque todo momento que o professor tem para ministrar ali o material da Educa, ele casa com um princípio, porque o material promove isso. Então, o de olhar o outro, né? De enxergar o outro. Nós estamos falando de honra, nós estamos falando de respeito. Quando a gente fala de tolerância e tantos outros. Então, o material nada mais é que o reforço dos princípios que a gente extraiu da palavra de Deus. Jesus, o nosso grande exemplo, né? Ele é o nosso grande exemplo de liderança, de amor ao próximo. E não pecou, gente. Então, morre aqui a conversa. Já acaba a conversa. Né? Júlia, a Alessandra alugou um triplex na minha cabeça. Olha isso. Compartilhe. A escola, a família procura a escola para dar aquilo que ela não consegue dar. Essa frase, geralmente, quando a gente pensa eu não vou conseguir educar o meu filho tão bem como eu eduquei, eu vou dar uma escola melhor do que a que eu tive, para que o meu filho vá mais longe que eu, mas eu nunca tinha parado para pensar, confesso, vou fazer aqui diante das câmeras, que muitas vezes a família busca esse suporte numa escola cristã, numa escola com valores, ou uma escola tradicional, porque ela se sente às vezes sem força ou sem capacidade de trazer De colocar essas questões. Agora entra a questão da tela aí, né, Júlia? Entra a questão da tela, porque quando a gente fala sobre valores, que a gente quer ensinar que as crianças elas tenham autorregulação, pensamento crítico, bondade no coração, empatia, respeito, muitas vezes os pais vão precisar ser firmes e dizer muitos nãos. Ótimo. E aí, é muito importante para a criança que ela receba esses nãos, né? Melanie Klein, uma psicanalista que muito gosto, fala muito sobre essa necessidade da criança integrar o mal e o bom, o que desagrada e o que me agrada dentro da mesma figura. Então, os meus pais são esses seres humanos que eu amo mais do que tudo e eles vão me dizer não porque eles me amam. E aí, quando tem tela, o que acontece? Eu posso até ser uma mãe, um pai que acredita mesmo, quero seguir lá a Sociedade Brasileira de Pediatria, que não quero dar tela até tal idade, não vou permitir ter redes sociais, só que todos os amigos da escola têm. Todo mundo no condomínio, quando vai descer para brincar no prédio, estão todo mundo mexendo no celular. Aí a criança volta para casa frustrada. Mãe, mas todo mundo tem, menos eu. Como é que fica esse dar limite, esse dar o não? E como que vocês veem os efeitos disso na escola? Eu acho que é muito... exatamente isso que eu falei sobre para uma família que a gente conversou recentemente. Como é que eu faço para lidar com essa pressão social de todo mundo tem, mas eu não vou dar para o meu filho? Todo mundo me cobrando. E aí eu disse, é o preço de criar adultos funcionais. Se você quer criar adultos funcionais, jovens funcionais, pessoas que saibam se portar no mundo, pessoas que saibam lidar com frustrações, você vai ter que colocar esse limite agora. Porque não é a sociedade que está lidando com o seu filho, é você. Né? E se você não ensinar o seu filho a ser um adulto funcional, a sociedade vai começar a se relacionar com esse filho e o seu filho vai começar a se relacionar com a sociedade e aí a sociedade que vai colocar os limites. E aí a sociedade não vai ser tão amorosa quanto... Vem pela dor, né? Exato, quanto um Ser pai tão e uma gentil, mãe. né? Não vai ser tão Sociedade. gentil. Né? Então é melhor que você coloque os limites agora, sustente esse limite para que você crie um adulto funcional do que você liberar tudo por conta de uma pressão social e no final quem vai ter que lidar com essa criança disfuncional é você, né? Então é muito do que a gente fala para as famílias, né? Uau, tô gostando muito desse papo, gente. Pensa só, Amando. meia hora. Não dá, né? Agora, isso que ela falou
nem todos os pais, embora muitas vezes perdido, precisando de norte, eles querem mudança. Uhum. Né? Você conversa com alguns pais, a gente percebe, eles querem mudança. Mas às vezes eles não sabem, mas eles querem. Sim. Né? E aí entra o nosso papel em darmos ferramentas para eles. Né? O não é uma ferramenta. Por quê? Porque para ele não foi dito não, ou foi dito muito não. Uhum. Entendeu? Um não exagerado, um não sem cabimento, vamos dizer, né? Desnecessário. Eu costumo dizer, Júlia, o seguinte, que existem coisas que são negociáveis. Com os filhos, com a geração, com os alunos, a gente pode negociar. É da idade, a gente respeita, uma cor de cabelo, um jeito diferente de se vestir, isso é tudo negociável, isso vai passar, isso não está marcando e ofendendo o caráter. Mas existem coisas, e eu digo isso para os pais, que são inegociáveis. Sim. Princípio é inegociável. Eu não posso, por exemplo, admitir mentira. Eu não posso banalizar mentira. Por quê? O que eu estou criando lá na frente? Eu não posso banalizar um aluno que pega o material do outro aluno. O bullying, a fofoca. É isso. A falta de respeito com o professor. Exato. Ah, mas é que ele... Ah, mas é o direito dele. Mas, espera um pouquinho. O direito dele vai aonde começa o do outro. Será que ele está entendendo isso? De respeitar a fila, de respeitar ambientes públicos. Então, isso tudo são ferramentas que os pais precisam receber. Sim. Né? Que eles... Ah, mas isso não é radical demais, Alessandra? Não é radical. Limite não é radicalismo. É amor. Exato. Tirou a palavra da minha boca. Limite é amor. Né? Porque nem tudo... quando a gente olha, por exemplo, para Jesus, que a gente está usando o exemplo de Jesus, quando a gente olha para Jesus, nem sempre ele tratou as pessoas, ai, parabéns, você fez excelente. Não, pelo contrário. Quando era necessário, ele era Confrontou. duro. É isso. E ele dizia, a Bíblia diz o que para nós? Que nós já nascemos com a natureza má e perversa. A gente precisa de Jesus para transformar. A mesma coisa são todos os nossos alunos que estão vivendo este processo. Sim. Né? Então, o que a gente precisa é enxergar essa realidade que a gente está vivendo, que é uma realidade muito cruel, porque expõe. A gente não... Talvez alguns pais não percebam o quanto de mal eles trazem para a formação dessa criança. Né? Eu não tive tantos likes neste, como você falou, nesta trend eu não tive tantos e agora eu preciso fazer uma outra que se supere. Então, essa fome Querer de sempre mais. se superar, sempre. Não tá Nada tá satisfeito. bom, exatamente. É tudo muito rápido. Sim, isso que você falou até da questão dos pais estarem perdidos, você vê uma geração de pais muito indo para o outro extremo, né? Foram educados com muito rigor, e aí não quero dar isso pro meu filho. Eu vou dar pro meu filho tudo que eu não tive. Só que esquece de refletir que aquilo que você não teve foi quem te fez ser um adulto funcional. Um adulto que consegue se colocar no mundo. E aí você vai para um outro extremo em relação à criação do seu filho e você não percebe o quanto isso está causando mal, né, no desenvolvimento dessa criança, porque foi os nãos que você ouviu que te fizeram quem você é, né? Então, é isso. Você foi amado, porque limite é amor. Então, quando você coloca limite na criação do seu filho, você está amando e você está tornando ele um adulto que sabe se colocar no mundo, né? E falando sobre os pais, eu acho que uma das razões que explica por que a infância está encurtada é a pressa, é o dia a dia corrido. Os pais sempre trabalharam. Sempre tiveram as suas próprias funções e atividades. Se a gente olhar para 50 anos atrás, não ficavam 2 adultos em casa de perna para cima brincando com os filhos. Então, sempre teve esse movimento de trabalho e ao final do dia eu me coloco disposto para o meu filho. Mas o que acontece? Cada vez mais a gente está chegando em casa com a cabeça tão atordoada que a gente quer desligar-se.
Então, e sem julgamento nenhum, cada um vai encontrando a sua forma de sobreviver a essa vida que não é fácil. Mas, pais, mães que estão assistindo a gente aqui, quando vocês chegam em casa do trabalho, seu filho quer te contar, né, verborragicamente o que aconteceu na escola, será que você escuta prestando atenção nele ou no celular? Muitas vezes, em consultório, especialmente quando eu atendia mais crianças, eu escutava dos pais: Júlia, mas eu não sei brincar com meu filho. Essa é clássica também, né? Eu não sei brincar. Eu não sei agachar no chão e mexer com os bonequinhos porque meus pais nunca fizeram isso comigo. Então vamos lá, vamos aprender a brincar com as crianças, porque talvez elas estejam se tornando adolescentes mais cedo porque elas não têm com quem brincar em casa. Exemplo clássico. Semana passada, aqui nesse pré-feira, pré-bet, tava na maior correria, 6 e pouco da tarde. Minha irmãzinha de 9 anos chega pra mim: Juju, vamos fazer um karaokê? Vamos cantar nós duas? Ela adora cantar Quando a Chuva Passar, da Ivete Sangalo. Vamos cantar nós duas lá na sala? E aí o meu primeiro instinto foi: não dá, tô trabalhando. O que ela faria? Provavelmente ela iria pra televisão e assistiria algum conteúdo, já que ela não tem graça cantar tanto sozinho, né? Mas aí eu falei: gente, não, ela tá sendo criança, e que privilégio ter uma criança em casa. Parei tudo, fomos lá cantar. Mas às vezes a gente tá tão no automático que a gente não percebe os nossos filhos, quase como pedindo: mamãe, papai, deixa eu ser criança. E assim, gente, esse papo tá maravilhoso. Gente, eu quero fazer isso todos os dias com vocês. Alessandra, Bia, nessa linha de os pais e a escola permitirem as crianças serem crianças, pra gente preservar a infância, que recado vocês deixariam tanto para as famílias quanto para as escolas? Um recado final para quem está assistindo a gente. Se eu pudesse dar uma palavra para os pais, profundamente, eu diria: pais, olhem para os seus filhos. Olhem. Eles pedem, clamam pela presença, pela palavra, pelo amor de vocês, mas, acima de tudo, pelo ouvir, pela atenção. Então, hoje, nós vivemos dias muito, como bem a Júlia falou, sempre corrido, sempre difícil, cheio de atividade, cheio de função. Mas a primeira função é cuidarmos dos nossos filhos. Lembrando que filhos são presentes de Deus para nós. São pedras preciosas que nós vamos lapidar e entregar para esse mundo para que eles façam a diferença numa nova geração. Esse é a minha palavra para vocês. Bravo. Nossa, agora ficou difícil para mim. Mas se eu fosse dar uma palavra para as escolas, seria conhecer os alunos, conhecer a realidade dos alunos e investir na realidade dos alunos. Façam projetos que preservem a infância, façam projetos que preservem a adolescência, conhecendo a realidade deles e trazendo de volta aqueles valores e aqueles princípios que foram perdidos e que fazia da criança, dava a permissão para a criança ser criança. Né? Então, escolas conheçam os seus alunos, conheçam a realidade dos seus alunos, invistam nos alunos de vocês, invistam no socioemocional dos alunos de vocês, para que eles tenham um bom desenvolvimento, para que a gente colabore para que essas crianças sejam adultos funcionais, como a gente bem falou, né? E eu acho que dessa forma a gente vai conseguir dar espaço, né? Para que eles sejam crianças, sejam adolescentes, respeitem as fases deles e continuem crescendo e marquem essa geração, né? Façam a diferença nessa geração. Uau, hein, Júlia? Que conversa, hein? Maravilhoso, gente! Infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. É E isso. como é bom escutar duas educadoras tão dedicadas a formar esse chão firme, esse chão com valores, né? O Colégio Comunidade é um parceiro que a gente tem muito orgulho de dizer que caminha junto. E é maravilhoso ver como escola e família e valores juntos preparam esse chão para a gente caminhar pela vida inteira. É isso que a gente acredita também. Esse foi mais um videocast da Educa. Muito obrigada por estarem aqui e até o próximo. Obrigado!